Agora eu estou aqui com o site da Biblioteca Virtual em Saúde para a gente acessar o vocabulário controlado, que se chama Dex Mesh. Mas só voltando ao nosso quadro, só para recapitular, a gente tinha uma frase, né, de busca, uma pergunta de pesquisa. A gente selecionou alguns termos que julgamos importantes, né, yoga, equilíbrio na postura e idosos. E aí, a partir desses termos, a gente derivou outros que têm um conteúdo, né, um termo de assunto, que tem assunto similar. Equilíbrio postural aqui, terceira idade aqui. Então isso a gente fez com termos livres, né? Termos que a gente lembra, termos que a gente viu em algum lugar. Agora o que a gente vai fazer é completar isso aqui com mais termos, mas dessa vez a gente vai tirar de um vocabulário controlado que se chama Dex Mesh. E aí, para acessar esse vocabulário, você vai vir aqui na Biblioteca Virtual de Saúde, o endereço vai aparecer aí para vocês, e vai clicar aqui, ó, Dex Mesh. O que é o Dex Mesh? O Mesh é uma lista de assuntos que identificam artigos, trabalhos, livros da área da saúde. A Biblioteca do Congresso Americano desenvolveu essa lista de assuntos, e aí os documentos da área de saúde que entram na biblioteca são avaliados, e a cada documento é atribuído um ou mais assuntos. Então a gente tem uma listagem bem grande que abarca, que caracteriza o conhecimento, organiza o conhecimento na área da saúde. Tá bom? Então, o Dex é a tradução e ampliação desse vocabulário que se chama Mesh, que é americano. Quando a gente busca, por exemplo, na PubMed, a gente usa uma forma de funcionamento similar, só que os termos são necessariamente em inglês. O Dex a gente tem termos em português e em inglês, e é esse que a gente vai usar para tentar achar alternativas aqui para o nosso quadro, mais termos, né, para a nossa pesquisa ficar bem completa. Então, o primeiro tema que a gente tem aqui, o primeiro assunto é yoga. Então eu vou vir aqui no Dex, vou digitar yoga e ver o que ele me sugere. Ó, ele já me sugeriu 3 opções, eu vou clicar aqui na primeira. E aí o que é esse vocabulário controlado, né? O que tem de legal? Ele me diz aqui o seguinte: yoga em português é com I, isso aqui é inglês, isso aqui é espanhol. Então a gente ganha um termo aqui, ó, yoga com I. Vou colocar aqui no nosso quadro. Mas o Dex não é só isso, ele é um sistema de organização muito bacana. A gente não vai explorar nesse curso o Dex, mas o que vale a pena já conhecer? Aqui ele te dá o termo, aqui embaixo ele te dá a descrição do termo, né? O que o pessoal que cuida dessa lista de termos considera como yoga, que é um sistema ortodoxo da filosofia hindu e tal, tem toda a descrição do que é isso. A yoga se relaciona a exercícios de alongamento muscular. E aí, dentro dessa base de dados específica, você pode buscar artigos que tratem de yoga e pode, inclusive, restringir a história da yoga, se marcar aqui, ou a psicologia da yoga, se marcar aqui. E aí, se eu clicar aqui, pesquisar documentos com esse descritor, ele vai me trazer todos os artigos, todos os trabalhos que existem nessa base, que alguém leu, identificou que trata de yoga e marcou lá com esse descritor. A gente não vai fazer isso agora, porque nesse momento a gente só está querendo pegar os termos para colocar no nosso quadro. Tá bom? Então já peguei o yoga daqui, com I, coloquei aqui. Agora a gente vai ver aqui equilíbrio na postura. Será que tem esse termo lá no Dex? Será que ele pode sugerir algumas alternativas para a gente? Então, mesma coisa, eu venho aqui em cima e começo a digitar. Equilíbrio na postura. E tem, bacana. Então vou clicar nele. E aí olha o que ele está me falando. Dentro dessa base de dados, tudo que trata de equilíbrio na postura, eles vão organizar, vão indexar, vai receber o descritor equilíbrio postural. Então, vou pegar esse termo. Já peguei? Deixa eu ver. Já peguei. Por acaso, o termo que a gente imaginou sozinhos bate com o termo do Dex, com o termo que eles consideram o termo principal, o termo adequado para representar esse assunto. E aqui a gente tem sinônimos, ó, controle postural, controle da postura, controle de postura, equilíbrio da postura. Então tudo isso aqui você pode pegar e incluir na sua estratégia. Porque o Google, por exemplo, o Google acadêmico, né, quando você faz uma busca lá, ele não busca exatamente os termos do Dex como essa base aqui permite. Ele faz uma busca dentro do PDF inteiro. Então, se você quiser ampliar a sua possibilidade de resultados, a gente pode pegar termos daqui. Então, deixa eu ver o que eu já tenho. Equilíbrio na postura, equilíbrio postural. Eu vou pegar um em inglês, Postural Balance. E vou colocar lá. Você poderia pegar todos, você poderia pegar os que você acha que funcionam melhor. E quando eu digo acha que funcionam melhor, porque você só vai saber
no momento de aplicar de fato a estratégia e avaliar os resultados. Alguns termos, às vezes, a gente acha que são muito bons, mas às vezes não representam adequadamente. E isso a gente refaz, esse processo aqui a gente refaz várias vezes. Um exemplo bem simples é que o nosso tema aqui fala dos efeitos da prática de yoga sobre equilíbrio na postura de idosos. E talvez o que você realmente está querendo estudar é o efeito da yoga quanto a impedir a queda de idosos, né, que é uma questão bastante frequente. Então, nesse caso, talvez o artigo que trate de equilíbrio na postura não seja tão específico quanto o artigo que você use a palavra queda, ou algo similar. Tá bom? Então, você vai ter que refazer isso daí bastante. E você faz uma estratégia inicial, aplica em algumas bases de dados, vê os resultados. Se os resultados estiverem muito fora do que você está procurando, você tem que refazer e pensar em novos termos. Às vezes até refazer a própria pergunta lá em cima. A própria frase aqui. Tá bom? Então não estranhe se for um pouquinho demorada essa etapa. Mas voltando aqui, a gente pegou equilíbrio na postura, equilíbrio postural, postural balance. Vamos ver idosos, o que tem no DEX pra gente. Ó, idosos também tem. Então, idoso, aged, isso aqui é ancião em espanhol. O que é uma pessoa idosa dentro do DEX, né, dentro da BVS. E sinônimos, idosos, pessoa idosa, pessoas de idade, população idosa. Então você pode usar esses termos aqui. Eu vou escolher, por exemplo, pessoa idosa. Repara que eu coloquei terceira idade, ele nem fala terceira idade aqui, para ele não é um sinônimo. Eu vou manter, apenas por curiosidade, como eu falei, a gente não vai focar nos resultados, porque de fato a pergunta aqui é bem hipotética, mas a ideia é essa, e eu acho que a ideia está ficando clara, né? Então a gente tem aqui o nosso quadro com 3 termos, né, retirados daqui, da frase de busca, e com suas alternativas. Essa para equilíbrio na postura, essa e essa para pessoa idosa. Eu vou voltar um pouquinho a nossa busca aqui no DEX para mostrar uma outra coisa interessante. Vou fazer a busca por yoga, e aí vocês vão ver que existe uma hierarquia de assuntos, ó. Então a gente tem yoga dentro de técnicas e equipamentos analíticos, diagnósticos e terapêuticos. Yoga como uma terapia complementar. A gente tem yoga como uma terapia espiritual. Yoga como técnica de exercício. Yoga como uma filosofia religiosa. Então o mesmo termo, ele pode ser um assunto, um tópico, dentro de um outro tópico maior. Às vezes você não achou o conteúdo, está conseguindo poucos resultados com o yoga, você pode talvez subir aqui na hierarquia e usar terapias mente-corpo, caso seus resultados sejam muito pequenos. A nossa preferência é ter poucos resultados, mas que sejam muito específicos para a nossa busca. Mas às vezes acontece de sua busca ser tão específica que não acha praticamente nada. Então essa estrutura dos assuntos te dá até uma ideia do que você poderia fazer para ampliar um pouco seus resultados, né? Para colocar termos na sua estratégia que te deem mais resultados. Então a gente tem aqui o nosso quadro, quase pronto. Lembrando que existem vários vocabulários controlados, não é só o DEX Mesh, né? Tem o DEX Mesh, que é esse que a gente viu, tem o Mesh, que é da PubMed, que é uma versão um pouco menor do DEX. O DEX é o Mesh mais alguma coisa. A gente tem o M3 da base da Embase. Então, às vezes, os fornecedores de base de dados têm os seus próprios vocabulários. E aí é interessante você conhecer, você explorar a base específica que você vai aplicar a sua pesquisa. No próximo vídeo a gente vai olhar como tudo isso aqui se integra, como que as ferramentas de busca enxergam isso, os operadores booleanos, os parênteses, a gente vai acrescentar aspas aqui, e aí depois a gente vai partir para a prática mesmo numa ferramenta de busca.